Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor de Cristo seja com todos. Vamos estudar agora a nossa primeira lição, a lição de abertura do livro de Hebreus, cujo título é O Filho Herdeiro. Justamente é assim que o autor da carta de Hebreus ele faz a introdução do livro, justamente apresentando logo de cara Cristo, Jesus o Cristo, justamente para o povo hebreu, para quem Jesus veio, e este povo o rejeitou. Veio inclusive para os seus, especificamente, o remanescente dos hebreus, nos dias de Cristo, que eram os judeus. E Cristo, sendo também judeu, veio para os seus, e os seus, os judeus, o rejeitaram, o negaram, não o aceitaram, não o ouviram. Portanto, é para este povo que Paulo, eu digo Paulo, porque eu entendo que seja Paulo o escritor do livro de Hebreus, mas vamos falar a partir de agora o autor do livro de Hebreus. Quando eu falar Paulo, você entende que é o autor do livro de Hebreus. Pois bem, vamos então ao verso síntese, que está no livro de Hebreus, capítulo 1, o versículo 2 diz assim, uma parte aí do versículo 2, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Está falando que Deus, o Pai, que lá no passado havia falado de diversas maneiras, de muitas formas aos nossos pais, através dos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, ou por meio de quem, fez o universo. Que coisa linda, É assim que ele abre o livro de Hebreus. Paulo vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, no livro de Hebreus, a gente vai ver aqui, Capítulo 1, capítulo 2, e ele diz aqui que o Pai cria todas as coisas através do Filho. Veja que ele não fala aqui filho do homem, ele fala o Filho. Perceba bem que nas escrituras nós temos o termo filho, o termo filho do homem, o termo filho de Deus, nós temos o termo Jesus, temos o termo Jesus o Cristo e temos o termo Cristo Jesus. Cada um desses termos quer trazer uma mensagem específica. Se você nunca examinou com esse cuidado, procure examinar. E nós vamos tratar, durante essa lição, alguns desses aspectos aqui. Pois bem, então o texto ele é claríssimo em dizer que o Criador de todas as coisas é o Pai. E ele cria através do Filho. Ou seja, quando ele criou o mundo lá atrás, ele criou por meio do Filho. Ele criou através do Filho. O Filho foi um instrumento. Sempre foi um instrumento para que Deus possa agir para beneficiar a humanidade. Sempre foi. Nós vamos encontrar inúmeros textos na Bíblia em abundância falando disso. Nós também, quando estudamos a lição de João, lá em João capítulo 1, versículo 3, diz bem claro que Deus criou o mundo por intermédio do seu Filho, tanto em João 1, versículo 1, quanto em João 1, versículo 10. Isso vai se repetir no livro de Efésios 3:9, e não só o mundo.
todas as coisas que Deus faz pela humanidade é através do Filho. Ou pelo Filho, ou pelo Filho do homem. São duas expressões claríssimas, né? Falando das duas naturezas, né? A natureza anterior do Filho e a natureza posterior do Filho como Filho do homem. Então, isso está muito claro nas Escrituras Sagradas, mas são textos abundantes falando disso, né? Inclusive no livro Jesus segundo Deus, nós abordamos inúmeros textos falando sobre essa questão. Pois bem, então, por que é que o Pai faz todas as coisas através do Filho? Esse Filho que os hebreus rejeitaram, que os judeus, toda a liderança, a cúpula da liderança judaica, o suprassumo dos hebreus, os judeus, né? Os levitas e os judeus ali, a cúpula, rejeitaram Jesus Cristo. É justamente Paulo está dizendo isso para eles. Olha, preste atenção. Sabe quem vocês rejeitaram? Foi somente o herdeiro de todas as coisas de Deus. Deus criou tudo no universo através dele, para ele. Ele é o herdeiro de tudo. Sabe o que foi que vocês fizeram? Mataram o herdeiro de Deus. Essa linguagem que Paulo começa falando, abrindo o livro de Hebreus, para que o povo já prepare o coração para as grandes e preciosas revelações. Paulo não está falando aqui para gentios. Eu digo Paulo, que eu já expliquei. Paulo, porque eu entendo que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Se você acredita que não foi Paulo, toda vez que eu falar Paulo, você anula o termo Paulo e fica na sua cabeça, não, o autor do livro de Hebreus, ok? Pois bem. Então, é muito claro no livro de Hebreus que Paulo está, o centro da mensagem do livro de Hebreus é Jesus Cristo. O centro da mensagem é o Filho de Deus. O centro. Por quê? Porque ele, Jesus Cristo, foi quem eles negaram. E negando ele, estavam negando o próprio Deus, a mensagem do próprio Deus foi enviada à terra através do Filho. Continuando, amados, vamos aqui agora para a primeira pergunta da nossa lição. Primeira pergunta que diz assim: como era a comunicação de Deus com o seu povo antes de Jesus? Ou antes, vamos colocar aqui, antes do Filho, né? Antes do Filho, antes de Cristo vir à terra como Messias, como o Cristo ungido, né? Vamos ver aqui. Hebreus 1 diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Esse é o versículo 1. Então, a comunicação de Deus no passado, né? E aqui eu vou criar aqui, para a gente entender melhor, dois momentos do passado. Houve dois momentos, né? O momento antes de Moisés e o momento a partir de Moisés até Jesus Cristo, até a chegada do Filho, como a gente leu no verso síntese, que nesses últimos dias Deus nos falou através do Filho. Então, até Jesus. Então, são dois momentos. Antes de Moisés, o Senhor falava diretamente aos homens e aos seus profetas, né? Porque Noé é um profeta, aquele que profetizou 120 anos, dizendo que ia cair uma chuva, fazendo a profecia que a chuva ia cair em forma de juízo, é um profeta, né? E o próprio texto vai dizer, bem profetizou Noé, né? Bem profetizou Abraão e tal. Então, naquela época, antes de Moisés inaugurar a escrita, ou melhor, quem inaugura a escrita é Deus, né? Porque Deus, o Senhor, ele é o primeiro a escrever as tábuas dos 10 mandamentos. A primeira escritura, o Senhor abre, né? Inicia, inaugura a época da escritura, iniciando com os 10 mandamentos. Aí, a partir daí, Moisés foi inspirado, estimulado a escrever o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, né? O livro de Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros, né? Depois de Moisés, que ele escreveu a Torá ou o Pentateuco, vieram os profetas, né? Denominado diretamente de profetas. Moisés também era um profeta, mas eles chamam, o próprio Cristo faz essa divisão, né? Moisés e os profetas. Paulo também faz, né? Não falei nada mais do que está escrito no livro de Moisés e nos profetas, né? Muita gente faz essa distinção. Então, antes de Moisés,
a palavra de Deus, a vontade de Deus era transmitida de pai para filho de forma oral. Então Noé transmitiu tudo o que ele sabia para Sem, Cão e Jafé, daquilo que ele aprendeu com Matusalém, com Enos, né? Porque a partir de Enos, né? Enoque, né? O filho Enoque, né? Enos foi aquele que começou a invocar a Deus, né? E a partir daí, acho que foi Jared, depois de Jared, eu acho que Jared é que é o pai de Enoque, né? Porque Caim também tem um filho com o nome de Enoque. Mas o Enoque que Deus tomou para si, porque andou, é o filho, acho que é de Jared, se me falha a memória. Jared gerou Enoque, Enoque gerou Enos, né? E aí Enos é aquele que começa a invocar a Deus, é aquele que incorpora aquela ordem sacerdotal que vai fazer com que Melquisedeque lá na frente saia desta ordem, a ordem dos sacerdotes, né? Espiritualmente falando. Então Enos começa a invocar a Deus, né? E aí essa instrução chega até Noé. E Noé vai transmitindo essas informações, inclusive para Sem, o semita. Semita vem de Sem. E esse semita chegou até Abraão. Abraão toma o conhecimento de Deus, né? E aí ele começa a transmitir de forma oral para Isaac. Isaac começa a transmitir para Jacó. Jacó começa a transmitir para as 12 tribos, 12 filhos, né? Que formam 12 tribos, né? Até chegar lá em Moisés. Moisés tem um contato espiritualmente poderoso com o Senhor, e ali ele começa a escrever. Nos dois momentos, o Senhor falou outrora, muitas vezes e de muitas maneiras. Por exemplo, a Balaão ele falou através de uma jumentinha, né? Com Moisés, ele se revelou através de uma bola de fogo que estava envolto numa sarça ardente, mas não se consumia. E Moisés escutou aquela voz. Não sei se escutou a voz no ouvido ou na mente. Para mim não importa. Ele escutou a voz de Deus, né? Através de sonhos com José, né? Através de um arco no céu, o arco-íris. Ele comunicava ali com os filhos de Noé que ali era o sinal da aliança de que ele não destruiria a terra novamente. Então o Senhor se comunicava com essas pessoas de muitas maneiras, de muitas formas, né? Através da natureza, através de algo sobrenatural, através de um sonho, através de uma visão, através de uma voz falando, através do anjo do Senhor que apresentou-se para Josué, por exemplo, para Gideão, para Manoá, apareceu para Jacó e Jacó lutou com ele, né? O anjo do Senhor, o Elohim, que a Bíblia chama de Deus, né? A palavra Deus é Elohim, com quem ele lutou ali, não é? E essas são aí as diversas formas como Deus se manifestava para se comunicar com o povo, né? Como diz aqui, muitas vezes, não foi uma só, foram muitas vezes e de muitas maneiras. Nós citamos aqui algumas, mas são muitas, são variadas as maneiras como Deus se comunica com o seu povo, né? Se comunicou aos nossos pais através dos profetas. Muitas vezes os próprios pais eram o próprio profeta, né? Muitos dos nossos pais também eram, dos pais, quando ele fala pais aqui, são os antigos, da qual nós descendemos, tanto da descendência carnal como da descendência da fé espiritual. Bom, meus amados, é assim que o livro de Hebreus, ele abre, né? Ele abre preparando o coração dos hebreus para receber a grande revelação de Jesus Cristo. E Paulo deixa bem claro aqui, olha, o versículo 2 ele vai dizer, nesses últimos dias, ele se revelou, ele nos falou através do seu Filho. E este Filho não é só um profeta comum, aquele que professa, que transmite a palavra de Deus. Não. Ele é muito mais do que isso. Ele é o herdeiro de tudo. De tudo o que Deus fez, tudo o que Deus criou, ele é o dono de tudo agora. Olha só que revelação poderosa é trazida aqui na abertura do livro de Hebreus. Bom, amados, vamos aqui agora para a nossa segunda pergunta. Pergunta 2, que nos diz assim: Jesus
esplandece a sua própria glória ou ele resplandece a glória do Pai? Tem muita gente que tem dificuldade de entender as coisas, né? Não presta atenção no texto, né? E tem gente que olha esse texto aqui e vai dizer: Cristo, ele é o próprio Deus porque ele tem a glória que ele esplandece sobre o mundo. Não. Quem esplandece, obviamente, né, é aquele que tem luz própria. E quem resplandece é aquele que reflete a glória de alguém, né? Por exemplo, nós com o espelho na mão poderemos resplandecer a luz do sol sobre alguém, mas nós não somos a luz do sol. O fato da luz do sol bater no espelho que está em nossas mãos, que está conosco, e refletir sobre alguém, não significa dizer que aquilo é nosso, né? Como o vagalume, por exemplo. O vagalume esplandece a sua luz, porque a luz está nele, né? Pois bem, vamos lá. Hebreus 1, versículo 3 diz assim: Ele quem? Cristo. O texto está falando de Cristo? Como é que acaba o versículo 2? Né? Por meio de quem Deus o Pai criou todas as coisas e tornou dele tudo. Cristo. Falando de Cristo, né? Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor, ele resplandece da glória, da glória do Pai, né? O resplendor da glória de Deus. E também ele é a expressão exata do seu ser. Expressão no sentido espiritual. Ele é quem nos apresentou o caráter exato do Pai, a expressão de Deus. Ele não é o próprio Deus, mas a expressão. Expressão no sentido de explicar, dizer quem é Deus o Pai. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê o caráter de Deus, o amor de Deus, né? Deus atuando através dele. A expressão exata do seu ser, do Pai. Sustentando todas as coisas, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então todas as coisas são sustentadas pelo poder de Deus que foi dado a Cristo. Cristo não tinha o poder nele mesmo inerentemente, né? Veja que o próprio Cristo vai dizer em Mateus 28, versículo 18, ele diz: toda autoridade, algumas versões trazem o termo poder, né? Toda autoridade me foi dada no céu, quando ele estava no céu, quando ele era um ser divino, antes de se esvaziar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, no céu e na terra, ele tem toda a autoridade. Foi dada no céu e na terra. Então, ele sustenta todas estas coisas pela palavra do seu poder. Quem mantém? Deus. Através de quem? De Cristo. Aí continua o texto dizendo: depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de Cristo ter feito a purificação dos pecados, né? É só um outro exemplo que eu esqueci de comentar aqui, quando ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que a Bíblia está falando aqui do seu poder? É o poder de Deus em Cristo. Se nós lermos, né, a carta de Paulo escrita lá aos Coríntios, né, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 24, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, né, que Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus manifestado. É disso aqui que nós estamos falando. Como é que é isso? Vamos citar aqui um exemplo claro. Cristo estava dentro do barco, logo após ele ter feito a primeira multiplicação dos pães, né? Não, ali desculpe, eu estou confundindo aqui, é um outro momento. Multiplicação do pão, ele vem andando sobre as águas, né? É diferente. Então, Cristo estava, certa vez, deitado, dentro de um barco, dormindo, na popa do barco, dormindo. E, de repente, ali no mar da Galileia, se levanta uma grande tempestade, né? E os discípulos, alguns experientes pescadores, né? Marinheiros muito experientes, se agoniaram, acharam que ia morrer e começaram a gritar, porque a tempestade era muito forte. Então, eles começaram a gritar, né? Será que o senhor não se importa que a gente morra aqui? Vai matar todo. Aí Cristo se levanta lá. Eles acordam Cristo, muito cansado, estava dormindo dentro daquela tempestade. E aí Cristo, né? Levanta a voz e diz assim: acalma-te. Falando com a tempestade, com o mar, com o vento. Acalma-te, aquieta-te.
e na mesma hora a natureza inteira obedeceu àquela fala de Cristo. Aquele poder era de Cristo ou era o poder de Deus nele? Ora, o próprio Cristo vai explicar isso para a gente. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 10, o próprio Cristo vai dizer, né, que tudo o que ele faz e o que ele fala não é dele, vem do Pai. Deus, o Pai, é quem opera todas estas obras através do Filho. Então, tudo que Cristo fez era o Pai operando através dele, era o poder de Deus. Então, quando o texto diz aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu... Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra do Pai que habitou nele, o poder do Pai que habitou nele, sustenta todas as coisas. Isso também é ratificado pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, versículo 22, quando ele grita ali, varões israelitas, este Jesus Cristo que vocês mataram, né, que Deus fez no meio de vós, Deus operou no meio de vós, através dele, Deus operou no meio de vós, milagres e sinais potentosos que Deus operou através deste homem no meio de vós. Então, todos os apóstolos sabiam disso, que o poder era de Deus e Deus é quem operava através de Cristo. Deus criou o mundo através do Filho, Deus concede o Espírito através do Filho, Deus faz todos os milagres através do Filho, Deus é o grande Salvador, salva a humanidade através do Filho, Deus concede bênção através do Filho. Tudo o que Deus faz para com a humanidade, Ele não faz diretamente para conosco. Ele sempre usa Cristo como intermediário, como intermediador, como intercessor, como mediador. Cristo está no meio, né? Está lá em 1 Timóteo 2, versículo 5. Esta verdade, esse princípio de verdade. Então diz aqui o texto, pela palavra do seu poder. Então depois de ter Cristo feito a purificação, ter feito a expiação, né, dos pecados, purificação dos pecados, esse Jesus assentou-se à direita da majestade do grande rei, né, do rei dos reis, que é o Pai, né? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo se assentou à direita da majestade. Por que ele se assentou à direita? Porque assentar-se à direita significa ser a segunda pessoa em autoridade. Essa posição de hierarquia vem de muito longe. Mais de 1000 anos antes de Cristo já se observa essa questão da hierarquia. Até hoje, nas Forças Armadas, na maioria... No Brasil é assim, nas Forças Armadas do Brasil é assim. A autoridade maior fica ao centro. A segunda autoridade fica à sua direita. A terceira fica à esquerda. E é assim que é. Então, quando a Bíblia diz que Cristo se senta à direita, nós temos duas informações. O fato dele se sentar é que ele recebe uma honra de ser louvado pelos anjos, de ser reverenciado como autoridade máxima sobre os anjos, sobre os homens. O fato dele se sentar, porque só quem se senta é o Pai. Quando Cristo se senta, o Pai está elevando ele a uma condição de soberano, como diz lá o livro de Filipenses 2, versículo 9, né? O Pai o exaltou a condição de soberano, né? É por isso que ele se senta. E quando se senta à direita, está dizendo bem claro que o Pai o coloca como a segunda pessoa mais poderosa do universo. A direita da maior autoridade, que é o Pai, é a segunda autoridade. Meus amados, é assim que o livro de Hebreus começa. Com essa beleza toda, com essa quantidade de informações sobre Deus e sobre Cristo. O livro de Hebreus começa com tudo mesmo, com toda a força, mostrando para nós que o maior e mais precioso conhecimento é o conhecimento da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo.